Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas que comigo se encontram no plenário até o adiantada hora, servidores da casa, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero pisar em um terreno movediço, pantanoso e delicado, que requer coragem, mas eu farei como venho fazendo desde a tarde de ontem, falando sobre essa questão aqui. E não farei movida por paixões pessoais ou políticas, mas pela realidade dos fatos, que a gente está vendo e que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas que precisam dos devidos esclarecimentos. Alguém não anda lendo com atenção as delações da Odebrecht. Alguém não anda fazendo seu trabalho conforme a Constituição determina. Não quero aqui apontar o Ministério Público Federal ou o Supremo Tribunal Federal, mas alguém está tocando as denúncias do petróleo acumuladas com as delações dos executivos da Odebrecht a toque de caixa. Vejam os fatos. Temos aí duas situações distintas, propina e Caixa 2. São distintos, deputado Padre Honório. Propina é uma coisa e Caixa 2 é outra bem diferente. Propina envolve algo chamado contrapartida. Eu passo o empresário a propina para ter uma contrapartida, um beneficiamento. Caixa 2 não é a mesma coisa. O crime de corrupção, ele só se materializa quando o corruptor oferece a propina em troca da contrapartida do corrupto. Não digo que não possa haver corrupção através de Caixa 2. Corrupção pode haver, inclusive, através do Caixa 1, através do Caixa Oficial. Basta que a propina seja negociada em troca de uma contrapartida. E aí, de fato, está materializado o crime, mas um crime diferentemente do crime de Caixa 2, que é julgado pelo TRE, no caso do Estado, e pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, no caso federal, quando se pega na segunda instância. Quando não há contrapartida da outra parte, quando se oferece dinheiro não contabilizado, Caixa 2, sem nenhuma contrapartida por parte da outra parte, não se tem aí um crime de corrupção, mas um crime eleitoral. Então, vou voltar a dizer, quando não há contrapartida da outra parte, quando se oferece dinheiro não contabilizado, que é o tal do Caixa 2, que foi utilizado por muitos políticos nesse Estado nas eleições, sem nenhuma contrapartida, neste caso, não está caracterizado um crime de corrupção, onde se dá a propina em troca de alguma coisa, mas sim um crime eleitoral. E aí tem um detalhe, que neste caso de Caixa 2, tem que, se identificando o crime, se apurando e constatando que houve crime eleitoral, que ser julgado na Justiça Eleitoral, no TSE, que é o responsável por julgar o crime eleitoral, e não no TSE. O TSE é a instância máxima para o julgamento de governadores, que quando comete algum ilícito nessa área, ou nas demais que cometem de corrupção, aí sim, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos vendo, como eu disse aqui anteriormente, é que no caso do Executivo Estadual do Espírito Santo, segundo o próprio relator Benedito Júnior, no seu pronunciamento, quando fez a sua delação, é diferente. Pelo que a gente percebe, pode-se tratar de casos envolvendo o Caixa 2, mas não pelo próprio delato que ele faz, pelo próprio relato, nas gravações, não existiu ali, as pessoas podem confirmar, podem observar, um caso
de corrupção, porque não há contrapartida. Pelo menos é isso que vi, né? Isso daí, claro que tem que ser investigado, isso daí tem que ser analisado. Não se pode você acreditar piamente num delator que por si só, por tudo que fez, pelas tentativas da Odebrecht, eles estão envolvidos em muitos crimes, que são a sedução do servidor público, roubo entre eles mesmos, tentando seduzir parlamentares na esfera estadual, na esfera federal, senadores, governadores, presidentes em vários períodos nesse país, que eles alegam mesmo que eles tiveram 30 anos que essa situação acontece no país. Então não se pode também dar um crédito muito grande a quem comete esses delitos, lesando o dinheiro público, jogando esse dinheiro, pegando esse recurso que poderia estar sendo aplicado na saúde, na educação, nas oportunidades de emprego, para poder pagar propina para político corrupto. E esse político corrupto, ele tem que ser punido, sim. Agora a população tem que ter a clareza, do que é Caixa 2, que é um crime eleitoral, também é um crime, para o que é crime de corrupção. Este crime de corrupção, ele é investigado no Supremo Tribunal Federal, que é a instância, no Supremo Tribunal de Justiça, que é a instância capaz de estar vendo esses delitos cometidos por governadores, a instância responsável por isso. Então, a gente tem que ter muito claro de, pelo menos, o que eu vi até agora no nosso Estado, não se trata de crime de corrupção. Portanto, tanto o honrado senhor procurador Janot, quanto o não menos honrado senhor ministro Fachin estão incorrendo num sério risco de jogar no mesmo balaio agentes públicos que, sim, já afundaram na lama do propinoduto, oferecendo todo tipo de contrapartida em troca de vantagens financeiras e pessoais com aqueles que cometeram o crime eleitoral de Caixa 2, mas Caixa 2 com propina para poder obter vantagem. Nem todos os políticos são Sérgio Cabral. E aqui eu quero defender a classe política porque eu faço parte dela. E eu não posso aqui deixar com que essa mensagem seja passada para a nossa população no sentido de desqualificar a democracia, no sentido de achar que todo político é igual, porque tem muito político decente. E aqui eu quero fazer exatamente essa defesa dos políticos decentes, dos políticos honrados, dos políticos que entram na via da política para exatamente ser um diferencial, para fazer justiça social, para estar aqui traçando políticas públicas que vão de interesse à população que mais precisa dessas políticas, que não tem planos de saúde, que precisa de uma saúde de qualidade, que não pode pagar faculdade particular e que precisa que as universidades federais sejam universidades boas, com qualidade, para dar uma formação que o povo precisa. E aqui, deputado Padre Honório, deputado Hércules, deputada Eliana, deputado Enivaldo, nós temos que defender sim a classe política que presta, porque isso é fortalecer a democracia e não deixar que esses políticos que se enfiaram na lama da corrupção, que se enfiaram na lama de receber propina no Caixa 2, para poder estar oferecendo vantagens à classe empresarial, que sejam separados dos políticos que são decentes, que são honestos e que trabalham, que não fazem da política o seu meio de vida, mas uma forma de estar fazendo justiça social através da política, porque é o único caminho que eu conheço. Então, nem todos os políticos, quero aqui dizer, são Sérgio Cabral, que transformou o Estado do Rio de Janeiro em uma máquina arrecadadora de dinheiro para abastecer uma quadrilha de gangster, chamado pelos próprios delatores, que é a Casa de Loucos, porque ali nós vimos com dinheiro público, anéis de R$800 mil. Esses delatores, tudo de tornozeleira, não estão em apartamentos que nem o da maioria dos parlamentares dessa casa, não. Estão em apartamentos luxuosos de mais de R$10 milhões na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, nos Jardins, em São Paulo, é lá que eles estão. Nós temos que defender a classe política que presta nesse país e principalmente nesse Estado, porque nós fazemos parte dela. E eu não quero me envergonhar de ser deputada. Eu sou uma deputada honrada
e estou aqui para fazer o melhor, o que posso, trabalhando dioturnamente com nossa equipe para honrar o Parlamento Capixaba. E nós não podemos nos conformar com essa lama ser jogada em cima de toda a classe política, onde não se separa o joio do trigo. E nós temos que separar e nós temos que esclarecer a sociedade. É preciso, estou terminando, deputado Enivaldo, urgentemente separar o joio do trigo, sob pena de incorrermos na generalização autoritária e fascista do discurso de que todo político é vagabundo, pilantra e ladrão. Nem todo político é vagabundo, não é pilantra e não é ladrão. E uma sociedade que generaliza, desqualifica e nivela seus agentes públicos a nada, cria um terreno fértil para o surgimento de salvadores da pátria que prometem ser os representantes do novo, mas que são os verdadeiros representantes do retrocesso e do terror. Tenhamos muito cuidado, vamos fortalecer a democracia, porque é o caminho para que a gente possa fazer políticas públicas verdadeiras e que vão de encontro dos interesses dos que mais precisam em nossa sociedade.